E aí, tudo bem? Maurício Bonato trazendo para você muita coisa legal, muito conteúdo legal em relação à transmissão esportiva, em relação à narração esportiva, para os futuros narradores, para as futuras narradoras. E é o seguinte, tenho várias redes sociais, não é? Instagram, Facebook, Twitter, tem o SoundCloud que tem um podcast, tem o WordPress, tem um canal exclusivo no Telegram para você, Escola de Narradores com Maurício Bonato, e tem, claro, o canal do YouTube, que tem muito conteúdo para você. Então, todas as redes sociais estão recheadas de conteúdo para você, e você pode saber mais, aprender mais comigo, com Maurício Bonato na Escola de Narradores. Hoje é o seguinte, hoje eu vou falar especificamente dos esportes que também são transmitidos em TV, né, que são individuais, né? A gente tem o tênis de mesa, certo? Temos as lutas, também esportes disputados em dupla, né? Por exemplo, o tênis e o tênis de mesa que tem dupla, o vôlei de praia. Então eu vou falar bastante de como narrar esses esportes hoje para você aqui, tá legal? Também os esportes motorizados, os esportes a motor, como é que você tem que narrar. Então eu vou dar um toque, um apanhado geral nesse conteúdo de hoje aqui para você sobre todos esses esportes, tá bom? Vamos começar então com o tênis. O tênis é um esporte que é muito transmitido em televisão, é muito divulgado o tênis, né? Um esporte que o público não é um público muito grande, mas é um esporte que movimenta muito dinheiro, né? Tem muito patrocinador no tênis. Então isso é muito importante para as emissoras de televisão, a transmissão do tênis. Particularmente, eu gosto muito de tênis. Eu não jogo tênis, já tentei jogar algumas vezes, mas eu gosto muito do esporte. Eu acho o esporte muito interessante. É um esporte em que existem vários aspectos que você pode ganhar ou perder um jogo. É o mental, né? É o que faz a maioria dos campeões, além do físico, da técnica, da maneira de jogar, enfim. Sou fã do Roger Federer, mas sei que Djokovic e Nadal estão por aí, estão arrebentando, e são os três maiores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, e nós hoje temos esse privilégio de vê-los jogar. Eu tive o privilégio já de narrar os três, né? Lá no Sports Plus, no Band Esportes, eu narrei os três jogando, narrei a Serena jogando. Então, eu tive o privilégio, o prazer de narrar esses grandes nomes do tênis mundial, que se igualam aos grandes nomes de antes, né? Quando não tinha tanta televisão para transmitir jogos de tênis. E a gente está tendo esse privilégio, o privilégio de vê-los em quadra, e quem transmite então mais ainda, né? Vamos lá. O tênis parece ser fácil narrar o tênis, mas não é fácil narrar tênis. Por quê? Porque, primeiro, você não pode brigar com a imagem. O jogo é um jogo muito rápido. Não é tão fácil assim de ver a bolinha. Você não pode falar muito. Porque muita gente, eu vejo falar, tênis você vai lá só e fala só um pouquinho. Então, toda vez que você vai falar no tênis, é sempre no superlativo, né? Num winner, numa jogada espetacular. Então, você sempre fala com um tom acima. Sempre alguma coisa legal que aconteceu ali durante o ponto, porque é ponto a ponto, né? Game a game, 7 a 7, então um jogo demorado. E tem várias estratégias dentro do jogo, muitos termos técnicos para você falar dentro do tênis, termos que a audiência conhece, a audiência sabe o que acontece. Então a gente tem que saber tudo isso, saber as histórias de todos os jogadores, como começou, como não começou. Então, assim, no site da ATP, no site da WTA, tem tudo isso. Da ITF também tem. Então, a gente tem que saber pesquisar, saber procurar as informações, o que é mais importante falar. Existem muitas questões políticas no tênis que movem os jogadores, né? Os grandes lãs estão aí para a gente acompanhar, torneios espetaculares. Aí já tem as rivalidades, o número de títulos em grandes lãs, entendeu? Então tem tudo isso para a gente acompanhar e para a gente ver como que isso funciona dentro de um jogo de tênis. Mas o tênis, ele requer muita precisão para o narrador. Existe um comentarista, né? Existem os comentaristas, pode ser um jornalista, mas na maioria das vezes são técnicos ou ex-jogadores que comentam, tenistas, né?
que realmente trazem um peso maior para os comentários na transmissão, né? E o tênis é um jogo que muda muito, né? Muito mental. Uma hora o cara tá bem, outra hora o cara não tá, muda tudo. O cara tá ganhando o primeiro set de 6-1, perde o segundo de 7-6 no tie-break, perde o terceiro e perde o jogo. Então o tênis é um esporte que tem muito disso, a gente tem que ficar muito ligado nisso quando está transmitindo o tênis. Às vezes parece que vai dar tudo certo para um cara e não dá, entendeu? Então não é um esporte fácil de se narrar. As pessoas têm essa ilusão de que o tênis é um esporte fácil de se narrar. O tênis não é um esporte fácil de se narrar. Eu garanto para vocês que o tênis não é um esporte fácil de se narrar, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência de que não é só chegar lá, sentar e narrar. Existem muitos números para serem analisados, muitos dados para serem analisados. Tem aquele começo da transmissão, em que geralmente tem as informações dos jogadores. Aquilo tem um ritmo para se falar, tem que ser rápido para falar. Você até tem uma folha com aquelas informações, às vezes elas não estão distribuídas da mesma maneira que elas aparecem na televisão. Então aquilo é muito importante, que é a apresentação do jogador, os dados do jogador, como é que ele está no ano, como é que foi a evolução dele na carreira e tudo mais. Então isso é muito importante a gente saber para falar. Além de estudar, você vai ter os dados na mão, mas é como eu falei, é o ritmo que você vai empregar naquele começo de transmissão que é muito importante, muito interessante. Às vezes não chama o comentarista, segura para chamar se você entrar no ar muito em cima da hora de começar o jogo, da hora de começar aquela transmissão e tudo mais. E o tênis tem, claro, aquele grande problema que muitas quadras não são cobertas, pode chover. Então você vai ter que dar uma enrolada ali, no sentido de ter mais informações para passar junto com o comentarista a respeito daquele evento, a respeito daquele jogador e tudo mais, porque chove direto. Então o tênis é um esporte que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, entendeu? E essa hora para começar ela é relativa, porque um jogo pode atrasar o outro. Às vezes um jogo é follow by, que a gente fala, né? Que é um jogo seguido do outro, então às vezes atrasa. O jogador fica lá esperando e não rola, e faz o aquecimento. Eles fazem o aquecimento antes de entrar na quadra e fazem o aquecimento na quadra, né? Aquecimento de saque, voleio e tudo mais, troca de bola e tal. Então, assim, é muito específico. E os termos do tênis são muito específicos. As pessoas que gostam de tênis, elas entendem muito do esporte. Elas conhecem muito do que acontece no mundo do tênis. Então a gente tem que estar muito antenado, a gente tem que saber de tudo o que está acontecendo para poder narrar um jogo de tênis. Não é tão simples quanto parece narrar um jogo de tênis, certo? Aí a gente vai para as duplas, nós temos as duplas e as duplas mistas, as mistas com homem e mulher e as duplas homem-homem ou mulher e mulher, entendeu? É um outro tipo de jogo, é uma outra dinâmica do jogo, é um jogo mais rápido ali, decidido muito na rede e tudo mais, né? Pontos curtos, entendeu? Então, aqui você tem uma adaptação também nesse tipo de narração para fazer o jogo de duplas. As estratégias são diferentes.